Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui no nosso livro 1, frente 3, aula 1 de termometria, para fazer um exercício aí do Instituto Federal do Ceará de 2019. Então, antes da gente começar, já roda a vinheta. Fisicamente. Beleza, então vamos lá grifar as coisas mais importantes, né? Seguinte, um termômetro com defeito está graduado na escala Fahrenheit, indicando 30 graus para o ponto de fusão do gelo. Bom, aqui a gente tem um BO, né? Porque o nosso termômetro está indicando 30 graus para a fusão do gelo. Você que já é um aluno experiente sabe que o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit é 32, né? E 214 para o ponto de ebulição da água, que também está errado, porque na escala Fahrenheit o ponto é de 212, né? Bom, a única temperatura nesse termômetro medida corretamente na escala Celsius vamos lá, a gente quer saber qual é a temperatura que está medida corretamente, ou seja, aqui, tanto no termômetro quebrado, tanto num termômetro na escala correta Fahrenheit, vai dar o mesmo valor. Só que esse valor ainda a gente quer em graus Celsius, né? Então, antes da gente resolver, vamos para o que você deveria saber. Esse é um exercício que você precisa saber, basicamente, das duas escalas que estão no exercício, né? Uma foi construída por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1727 e, para essa escala de temperatura, ele escolheu dois pontos para poder chamar de 0 e de 100 graus Fahrenheit. E é importante a gente saber, tá? Então, ele pegou uma quantidade de água, gelo e sal, né? Deixou entrar todo mundo ali em equilíbrio térmico e ele chamou esse ponto de 0 graus Fahrenheit. Depois ele pegou uma temperatura que estava próxima à temperatura do corpo humano, né? E ele chamou de 100 graus Fahrenheit. Então essa foi a nossa primeira escala de temperatura inventada, né? E esses eram os pontos 0 e 100. Já um pouquinho mais tarde, em 1742, um cara chamado Anders Celsius também inventou uma escala de temperatura. Nela, ele não usou a temperatura do corpo humano como base, né? Ele usou a temperatura de fusão do gelo. Então, essa temperatura ele chamou de 0 graus Celsius, que obviamente todo mundo está mais acostumado, né? Porque a escala Celsius ela é usada em quase todos os países. Já a escala Fahrenheit é usada em alguns países só, né? Por exemplo, os Estados Unidos usam essa escala, né? Então é importante você saber, né? Qual que é a relação entre as duas. Porque imagina, você vai viajar e está escrito lá, nos Estados Unidos está 40 graus Fahrenheit. Aí você vai lá, só leva a blusa de calor, né? E aí vai ter uma surpresa na hora que chegar lá, né? Bom, e a temperatura de ebulição da água foi o que o Celsius chamou de 100 graus Celsius. Então perceba que tem uma diferença, né? Se a gente pegasse os valores correspondentes aqui, ó, já vou trazer para vocês, o 0 graus Celsius, ele equivale a 32 graus Fahrenheit. Então, essa correlação aqui, ó, ela é muito importante da gente saber, porque é a partir dela que a gente vai deduzir uma equação de conversão para as duas escalas. E o 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, essa correlação também é importante. Então, daqui, que é o nosso primeiro ponto fixo, até aqui, que é o nosso segundo ponto fixo, né? Fusão do gelo e ebulição da água, eu tenho 100 graduações. Já daqui até aqui, que é o correspondente em graus Fahrenheit, eu tenho 180 graduações, né? 180 graus Fahrenheit. Então é importante perceber que, por exemplo, quando eu subir para 1 grau Celsius, vamos supor aqui, ó, 1 grau Celsius. Esse cara aqui não vai subir para 33, né? Ele vai subir para 33,8. Porque a cada 1 grau que eu vario na escala Celsius, eu vou variar 1,8 na escala Fahrenheit. Tá, mas como é que eu faço para achar uma equação de conversão entre as duas? Eu vou simplesmente usar um pouquinho de matemática. E é muito importante você entender a dedução, porque ela pode ser útil para você converter a escala Celsius em qualquer outra escala que exista. Mesmo que alguém acabar de inventar uma escala, você consegue converter uma na outra, né? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar um valor qualquer aqui, que eu vou chamar de temperatura em Fahrenheit, e vou pegar esse mesmo valor, só que escrito em graus Celsius, tá? Para poder equacionar os dois. Então um chamei de θF, outro de θC. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, né? Então eu vou pegar essa distância aqui, ó,
que é a distância entre a temperatura, que eu não sei qual é, até o nosso primeiro ponto fixo. Então vai ficar θf menos 32, que é essa distância, né? E vou dividir por uma distância conhecida, né? Que seria de 212 até o 32. 212 menos 32. Eu costumo dizer que isso aqui é o barriguinha barrigão, né? Então, a gente vai igualar aos mesmos dados, só que escrito na escala Celsius. Então, você pega esse intervalo, que obviamente... Eita, sumiu aqui. É de θc, que é a temperatura em graus Celsius, menos 0. E pega essa distância conhecida, que é de 100 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então vai ficar 100 menos 0. E pronto, cara, você já tem uma equação de conversão. É óbvio que ela está bem feia aqui, né? A gente vai dar só uma melhorada matemática nela, né? Então vai ficar assim, θf menos 32, dividido por 212 menos 32 dá 180, né? A gente já tinha visto. Aqui, θc menos 0, dá o próprio θc, né? Dividido por 100 menos 0, que é 100. Como aqui está dividido por 180 e aqui por 100, a gente pode simplesmente cortar esses dois zeros, né? É como se o 180 estivesse aqui multiplicando, e aí pode cortar os dois zeros. E além disso, dá para simplificar esse 18 com esse 10. Eu posso dividir aqui embaixo por 2 e aqui embaixo por 2. Então fica θf menos 32 sobre 18 por 2, 9, né? Igual a θc sobre 5. Bom, acho que aqui já está bonitinho, né? Essa aqui, então, vai ser a nossa equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. Vamos dar um exemplo? Imagina que você viu no noticiário que a temperatura lá nos Estados Unidos está 40 graus Fahrenheit. E aí você, sem saber física, né, acha que está calor e vai viajar para os Estados Unidos e só vai levar a regata, né? E aí vamos ver quanto que essa temperatura equivale em graus Celsius. Então é só lembrar da equação de conversão, que é θf menos 32 sobre 9 é igual a θc sobre 5. A gente está querendo descobrir qual é a temperatura em graus Celsius, né? Então a gente vai pegar esse 40 aqui e vai colocar ele dentro do θf. E aí vai ficar assim, ó. 40 menos 32 dividido por 9 igual a θc sobre 5. Vou passar esse 5 para cá multiplicando, né? Resolver o 40 menos 32. Então ficaria assim, né? 5 vezes 40 menos 32 dá 8, né? Então fica 5 vezes 8 dividido por 9 igual a θc. Portanto, a nossa temperatura em graus Celsius vai ser, de cabeça, aproximadamente 4,4, igual a θc. Portanto, cara, lá nos Estados Unidos, esses 40 graus Fahrenheit corresponde a aproximadamente 4,4 graus Celsius. E você que vai com a regata vai se dar super bem, né? Bom, já que você entendeu como é que converte, vamos voltar para o exercício. Então, em resumo, o que você tem que saber é como converter a escala Celsius para Fahrenheit, que a gente vai precisar no final do exercício, e como escrever uma equação de conversão entre uma escala e outra. Só que nesse caso não é entre uma escala e outra. Nesse caso vai ser entre um termômetro, né, que está numa escala errada, com um termômetro que vai estar numa escala verdadeira, né? Então a gente vai ter isso aqui, né? Nesse primeiro termômetro, a gente sabe que a temperatura de fusão do gelo é o 30 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água é o 214. Então ele está 2 graus mais para baixo que o ideal e 2 graus acima do ideal, né? Porque o ideal a gente sabe que é 32 graus Fahrenheit para a fusão do gelo e 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água. Então o que eu quero que você entenda? Ó, que de 32 para 212 eu tenho 180 graduações. E de 214 para 30, eu tenho, na verdade, 184 graduações, né? Então, o que significa isso? Ó, daqui até aqui eu tenho 180 graduações, daqui até aqui 184. Então, se eu sair de 32 para 33
1,8, ou seja, subir 1,8 grau, esse cara aqui vai sair de 30 para 31,84. Né? Você consegue enxergar aqui que a cada 1,80 que eu subo nessa escala, essa vai subir 1,84? Então, como essa escala aqui do termômetro defeituoso vai subir 0,04 a mais do que a escala correta, por mais que a escala correta começou no 32, vai chegar uma hora que elas vão empatar. Então, é esse valor que eu quero descobrir. Ó. Qual vai ser o meu valor de X aqui, ó, do termômetro defeituoso, que vai dar exatamente o mesmo valor na escala Fahrenheit correta. Bom, se você não entendeu essa linha de raciocínio, eu vou trazer aqui um Excel pra gente. Ó. Então, por exemplo, se a gente colocar o 30 graus aqui, que é da nossa escala errada, e o 32, que é da nossa escala correta, o próximo número do 32 é o 33,8. Né? A gente vai andar 1,8. Quanto aqui, a gente anda 1,84. Então, ele vai para 31,84. E aí, se a gente pedir para o Excel continuar esticando esses valores, ó, o próximo valor é 35,6, depois 37,4, 39,2 e assim vai, ó, de 1,8 em 1,8. Vou colocar um monte aqui, ó. Então perceba, ó, que de 32 eu estou indo para 33, 35, 37 e assim vai. E se a gente pedir para o Excel fazer a mesma coisa no nosso outro termômetro, ó, eu vou descer esse termômetro até lá embaixo, ó. Foi. Então, se a gente comparar essas duas, a gente vai ver que quase sempre a escala correta está na frente da escala quebrada, tá vendo? Ó? 35, 35, 37, 39, 37. Só que vai chegar uma hora, pode ir percebendo que cada vez que a gente vai avançando, os valores vão ficando mais próximos, né? Porque a escala da esquerda, que seria essa daqui, ela está andando 0,04 a mais. Essa aqui, não, né? Então, aqui a gente já tem, ó, 84, 83, está bem próximo. Se a gente for descendo, vai chegar uma hora que os valores vão bater, ó. Olha que como já está perto, ó. 109,4 aqui está 109,12. Avançando um pouquinho mais, 120, ó. 120,2, 120,16. E avançando um pouquinho mais, achamos o valor, ó. Quando ela bater 122, vai ter o mesmo valor na escala correta e o mesmo valor na escala quebrada. Esse é o X que a gente está querendo buscar, tá? Mas é claro que você não tem o Excel, né? Então você vai usar matemática. A gente vai fazer uma equação de conversão dos dois termômetros, né? Então a gente pega esse valor desconhecido e divide por um valor conhecido, exatamente como a gente fez para converter Celsius em Fahrenheit. Então fica X menos 32, que é essa distância aqui, né? Dividido por 212 menos 32. E pega a mesma variação na escala do termômetro quebrado, que seria x menos 30, o barriguinha barrigão, né? X menos 30, dividido por 214 até 30. 214 menos 30. Pronto, a gente já encontrou a equação de conversão. Esse x que a gente encontrar, provavelmente vai ser aquele 122. Né? A gente está igualando os dois e está querendo descobrir o valor que eles batem, né? Que eles se igualam. Então daqui para frente é só matemático. Ó. Vai ficar x menos 32 sobre 180. Desse lado, x menos 30 sobre 184. Dá para a gente simplificar o 180 e o 184, né? Lembrando que o 180, se ele passar multiplicando aqui, ó, é como se fosse uma fraçãozinha, né? 180 dividido por 184. Então dá para a gente simplificar. Então eu vou dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4. Para simplificar a nossa fração, né? Aí vai ficar x menos 32 sobre 180 por 4 dá 45. E 184 dividido por 4, que vai dar 46. Posso fazer aqui a multiplicaçãozinha em cruz, né? Continuar a matemática, ó. Vai ficar x menos 32, que multiplica 46, é igual a x menos 30, que multiplica 45. Vamos para a distributiva aqui, né? 46 vezes 32 e 46 vezes x. E depois 45 vezes menos 30 e 45 vezes x. Então vai ficar 46x. 46 vezes menos 32 vai dar 1472.
Aqui a gente vai ter 45x. 45 vezes 30 vai dar 1.350. Letra para um lado, número para o outro, né? Vou passar esse 45 para lá menos, então fica 46x menos 45x igual a menos 1.350 mais 1.472. Aqui vai dar 1x, né? Portanto, x é igual a exatamente 122 graus Fahrenheit. Esse, então, é o valor em que as escalas vão medir a mesma coisa, né? Só que a gente não acabou ainda, né? E muito cuidado porque tem 122 no enunciado, hein? Mas ele pediu qual que é esse valor medido na escala Celsius. Aí a gente tem que lembrar da equação de conversão de Celsius para Fahrenheit, que você já está cansado de saber, né? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E aí, no lugar desse F aqui, a gente vai colocar o nosso 122. Então vai ficar C sobre 5 é igual a 122 menos 32 sobre 9. Aqui vai dar C sobre 5 é igual a 90 sobre 9. 90 sobre 9 dá 10, portanto, a nossa temperatura em graus Celsius vai ser 5 vezes 10, que dá 50 graus Celsius. Agora sim, essa é a nossa resposta final, né? É a temperatura que vai ser medida corretamente no termômetro, só que na escala Celsius. Ficando aí com o nosso gabarito D. Então, exercício que é um clássico, né? Você achar uma equação de conversão entre uma escala e outra, só que aqui está um pouco diferente, porque é para você fazer entre um termômetro quebrado e um termômetro correto. A gente teria que achar essa temperatura, né, que iguala nos dois, e transformar em graus Celsius. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, arrastar para cima, mandar pix. E só isso já tá bom. Fui.